Olá pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Richard e vamos continuar nossa série de resolvendo questões do Enem, questão 112, que nos diz o enunciado. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica K de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Então ele pergunta, considerando recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Então ele nos dá um quadro de condutividade térmica, onde no mesmo a gente tem cobre, alumínio, ferro, vidro e cerâmica. Lembrando, pessoal, geralmente materiais que têm menor resistência, ou seja, materiais que têm a maior condutividade elétrica, geralmente também têm maior condutividade térmica. Por isso mesmo que o cobre ele tem a maior condutividade térmica da tabela. E a cerâmica tem uma das piores condutividades. Então, pessoal, quanto maior a condutividade térmica, mais rápido o recipiente vai perder energia, ou mais rápido vai transferir essa energia, no caso esse calor, para o ambiente. Se ele tem a intenção de reter esse calor pelo maior tempo possível, ele vai ter que escolher o material que tiver a menor condutividade, ou seja, ele vai ter que escolher a cerâmica. Então, a resposta correta a questão 112 é a E, seria a cerâmica, a 5. Então, pessoal, vamos para a questão 115, que diz o enunciado. A balança de braços iguais, balança A, faz a medição por meio da comparação com massas de referência colocadas em um dos pratos. A balança da plataforma balança B determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibragem foi conduzido em um local da superfície terrestre e forneceu o valor de 5 kg para ambas as balanças. O mesmo procedimento de medição é conduzido para esse corpo em duas situações. Situação 1, superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo. A balança A forneceu o valor M1 e a balança B forneceu o valor M2. Situação 2, interior de um elevador, subindo a aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra. A balança A forneceu o valor M3 e a balança B forneceu o valor M4. Que diz a pergunta: em relação ao resultado do procedimento de calibração, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são, respectivamente, a balança A, ela funciona com uma forma de anulação. Um lado irá anular o outro. Ela funciona por mais ou menos, cada braço vai gerar uma força torque. Essa força torque vai se anular com a outra e assim elas vão manter o mesmo nível. Ou seja, a força peso em ambos os lados vão se anular, falando mais simplificadamente. Então, independente da gravidade for estabelecida, a massa em ambos os lados vão ser igual. E a força gravitacional que ambos os lados vão sentir também vão ser igual. Então, independente do campo gravitacional que essa balança vai estar, ela vai massar do mesmo jeito. Já a balança B, ela vai funcionar de um jeito diferente. Ela vai funcionar conforme a lei de Robert Hooke. No caso, a força elástica, onde ela é multiplicada pelo K vezes X, onde K é uma constante de deformação e X é o quanto essa mola se deforma. Então, onde também sabe que a força peso, como eu falei antes, é mg. Então, se a gente igualar elas, a gente tem que força elástica é igual a força peso. Igualando elas, a gente tem que K é igual a X igual a massa multiplicado pela gravidade. No caso, a balança ela mede a massa por deformidade. Quanto mais deformar essa mola ou qualquer outra coisa dentro da balança, maior o peso vai ser computado nela, maior o peso vai ser acusado nela. Então, resolvendo essa equação para x, a gente tem que massa vezes gravidade igual a constante K. Se eu tiver uma gravidade mais forte, eu vou ter uma deformidade maior. Consequentemente, eu vou computar um peso maior do que realmente seria. Relembrando, eu calibrei isso na Terra.
Agora, se eu tiver uma gravidade menor, eu vou ter uma deformidade menor. Então, a balança vai acusar um peso menor. Então, a resposta na situação 1 para a balança B seria uma massa menor, porque eu tive uma deformidade menor. Para a situação 2, vai ser um pouco diferente. Porque na situação 2, eu tenho que a gravidade da Terra 9,8, somando junto mais 2 metros por segundo de um referencial não inercial, que seria o elevador. Então, vai se somar e vai produzir uma gravidade de 11,8. Então, essa deformidade vai ser muito maior. Que seria, então, ele vai também calcular um valor muito maior do que 5 kg. Nesses dois casos. Para a balança A, situação 1 e 2, a balança A vai dar valores reais, tá? Já para a situação B, a balança vai acusar diferentes resultados, sendo que na Lua ela vai dar uma massa menor e em um elevador ela vai acusar uma massa muito maior. Ou seja, a resposta correta para essa questão é a resposta A, aonde que M1 é igual a 5 kg, M2 é menor que 5 kg, M3 é igual a 5, M4 é maior que 5. Então, pessoal, vamos para a questão 116. O que essa questão 116 nos fala? Foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em cruzamento a 90 graus, ou seja, ambos estavam por 90 graus um do outro, tá? Então, um estava no sentido X, outro estava no sentido Y. Como esquematizado na figura, a van tem massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permanecem grudados um ao outro e deslocaram-se a um ângulo de 45 graus. Com a direção de suas velocidades iniciais, um radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. O que ele pede? Qual o valor do módulo da velocidade do carro em km por hora imediatamente antes da colisão? Então, pessoal, ele nos deu um ângulo de 45 graus. A partir disso, a gente já entende que as forças ali elas são meio que igualáveis, só em sentido diferente, porque 45 graus seria um ângulo, no caso, entre 90 e 0. Ele está exatamente no meio, ou seja, nós temos a mesma quantidade de momento na van e a mesma quantidade de momento no carro, tá? Então vamos fazer as contas. A gente tem que a massa da van, vou até MV aqui, massa da van, tá? Não confunda com massa vezes velocidade. A massa da van é 2m, tá? A massa do carro é só m, ok? Nós temos que o momento, tá, seria agora mv, tá? Temos que o momento é a massa multiplicada pela velocidade. O momento da van vai ser, no caso, a massa da van, que é 2m multiplicado pela velocidade, que é 40. Tá? Temos 80 m de momento. Nós temos 80 m de momento. E como a gente sabe que o ângulo é 45, então o momento dos dois era igual. Ele teve um somatório de momento ali e resultou num ângulo de 45 graus. A gente pode calcular o momento do carro. O momento do carro é igual a m multiplicado por x. X vai ser a velocidade do carro, que a gente não sabe, tá? Atualizando, xm. A gente igualar essas duas questões ali, nós temos aqui xm igual a 80m. A gente pode subtrair, no caso, ou dividir, perdão, a gente pode dividir ambos os lados por m, atualizando que x é 80 km por hora. Então, pessoal, seguinte, para realizar um acidente que tenha um ângulo de 45 graus, ambos os lados, como eu expliquei, tem que ter o mesmo momento. Para o carro tiver o mesmo momento da van, ele teria que estar ao dobro da velocidade. Então, a velocidade que ele teria que estar são 80 km por hora. Então, a resposta certa é a resposta E. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Dê um like, compartilha.